Porque a gente estava discutindo essa semana, inclusive aqui, Luca, as perspectivas e as necessidades financeiras para esses conflitos que estão em curso. E aí agora os Estados Unidos aprovam mais um pacote de ajuda militar para a Ucrânia. A gente sabe que os Estados Unidos têm sido fiel da balança para essa história, para a sobrevivência da Ucrânia, sobretudo nesse combate, e a gente também discutiu isso do ponto de vista do combate lá em Israel. Tem um peso importante essa decisão, alguns milhões de dólares, né? Tem um peso importante, sim, mas é muito abaixo daquilo que o presidente Volodymyr Zelensky esperava, Carlos. A gente vê que essa é a última ajuda militar, pelo menos por hora, no valor de 250 milhões de dólares. Só para refrescar um pouco a memória da nossa audiência, há cerca de 2 semanas, Volodymyr Zelensky esteve nos Estados Unidos, em Washington, visitou o Congresso, o Senado, a Casa Branca, falou com o presidente Biden, os líderes dos democratas, dos republicanos, esperando um pacote de 50 bilhões de dólares. E aí a gente vê que o valor ele não chega aí nem mesmo a 1% do que ele esperava. Essa situação ela acaba sendo um prognóstico negativo para a Ucrânia, que precisa desse dinheiro não apenas para manter a moral dos seus soldados alta, poder comprar as munições, todos os armamentos que já estão sendo enviados também pela OTAN, mas para a própria manutenção do governo. É um país de 40 milhões de pessoas antes da guerra, atualmente falam em 32, 33 milhões, mas mesmo assim os funcionários continuam necessitando dos seus salários, o governo precisa pagar todas essas ajudas que estão sendo dadas à população de baixa renda, então é um prognóstico muito negativo e a gente vê que isso está ligado diretamente a assuntos internos dos Estados Unidos, que nós vamos falar daqui a pouco também sobre a questão da fronteira com o México. Então é uma questão realmente complicada, porque os Estados Unidos até agora são os maiores financiadores da Ucrânia nesta guerra. Calculam que no total de 100 bilhões de dólares enviados para a Ucrânia desde fevereiro de 2022, ou seja, 500 bilhões de reais, nós vemos que 46, 47 bilhões vieram dos Estados Unidos, quase metade. Na segunda posição temos a Alemanha com 18 bilhões e na terceira o Reino Unido com cerca de 9 bilhões. Caso os Estados Unidos cessem os pagamentos, não aprovem mais o orçamento emergencial de guerra, tanto da Ucrânia quanto em Israel, nós vemos que a tendência é que os países europeus sigam esse mesmo caminho e não se sintam tão pressionados pelo governo americano para ajudar também com as suas parcelas, por mais que sejam menores, são igualmente importantes. Então, é algo que preocupa Zelensky. 2024 é um ano cheio de eleições importantes, seja aqui na Europa, com o Parlamento Europeu, se fica ou não Ursula von der Leyen, que é uma aliada de Zelensky, as eleições nos Estados Unidos, a mais importante do ano, a reedição do confronto entre Donald Trump e Joe Biden, e no Reino Unido também já vislumbra uma eleição até dezembro entre os conservadores e os trabalhistas, indicando uma saída dos conservadores depois de mais de 10 anos no poder. A vida dos ucranianos tende a ser muito dura durante o começo de 2024, tudo indica esses prognósticos financeiros. Agora, é interessante olhar esse cenário todo mais ou menos como quem joga o War, né, Lu? O War, aliás, que foi inventado na minha moca maravilhosa, mas isso é só um detalhe. Quando a gente olha esse tabuleiro, vamos colocar dessa maneira, as preocupações se dão no ambiente interno. Você citou muito bem a questão da eleição do Trump, e essa sinalização do Partido Republicano já é importante para mostrar o que pode vir com uma possível eleição do Trump, mas há um fator de preocupação para os Estados Unidos, e o Reino Unido compactou com isso, e aí quero te ouvir a respeito, a Alemanha, enfim, a Europa como um todo, que é o não fortalecimento das posições russas, isso sobretudo porque tem a China que está ali observando com um poder enorme para entrar com algum tipo de vácuo, ou seja, tem alguns agentes que estão fora desse nosso olhar nesse momento, né, Luca? Mas que tem um peso preponderante nessa história. Talvez os Estados Unidos recuem, mas não recuem tanto, porque sabem que perder espaço nesse tabuleiro pode significar perder o jogo, né? É isso mesmo, Carlos. A gente não pode esquecer que muitos acreditam que o próximo conflito de escala mundial possa se dar na região da Ásia-Pacífico, falando mais especificamente de Taiwan, falando da Península Coreana, uma região que passa por altos momentos de tensão nos últimos anos. Inclusive, hoje, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse que gostaria que o partido e todos os militares acelerassem o programa
para as questões nucleares internamente, considerando o aumento dos exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul durante as últimas semanas. Então a China, ela é muito importante, ela vai mais do que dobrar o seu arsenal nuclear durante a próxima década, ela que conta com 400 ogivas nucleares, que é cerca de 10% do que tem Rússia e Estados Unidos, vai passar para mais de 1.000 ogivas nucleares, indicou o governo de Xi Jinping, ao mesmo tempo em que há esses agentes regionais que sempre causam instabilidade e estão também próximos deste lado chinês e russo, como o Irã, por exemplo, na guerra do Hamas contra Israel, financiando esses grupos fundamentalistas, considerados terroristas por muitos países, os Houthis no Iêmen, também temos o Hezbollah no Líbano, então não é um cenário positivo, inclusive tendo, no ano de 2024, nós falamos ontem, um dos anos mais violentos desde o final da Segunda Guerra Mundial, além, é claro, de ser um dos anos com maior investimento na indústria bélica, na indústria armamentista, o que indica exatamente essa animosidade crescente entre esses dois blocos, Oriente e Ocidente, entre a OTAN e aqueles não aliados à OTAN. A gente pode chamar como a gente quiser, mas a gente vê que realmente há essa divisão clara novamente no mundo. Ô Luca, para a gente fechar aqui ainda sobre Estados Unidos, o governo o secretário de Estado, Antony Blinken, se reuniu com o governo mexicano para discutir a crise migratória. Esse é um assunto que vai e volta e agora cai com peso no colo do presidente Biden, a despeito de toda a polêmica envolvendo os imigrantes mexicanos durante o governo Trump, né? É isso mesmo, e a gente vê que essa questão está diretamente relacionada com a questão europeia. Afinal, os republicanos não aprovaram esse orçamento emergencial à Ucrânia e a Israel, dizendo que o financiamento para a patrulha das fronteiras americanas, mais especificamente, obviamente, a fronteira entre o sul dos Estados Unidos e o México, está defasada. Inclusive, no mês de dezembro, foram 10.000 pessoas presas tentando cruzar ilegalmente por dia a fronteira mexicana-americana, né? Então, no ano de 2023, quase um recorde, cerca de 2 milhões de pessoas que entraram ilegalmente nos Estados Unidos, muitas delas vindo de países dos mais diversos da América Latina, o próprio Brasil, Venezuela, Haiti, Honduras, El Salvador, Guatemala, entre tantos outros, eles carregando muitas vezes faixas dizendo que esse é o êxodo da pobreza, que não estão entrando nos Estados Unidos para cometer crimes, mas querem trabalho, querem melhores condições de vida. Mas a questão da imigração, principalmente a imigração ilegal, ela é muito delicada para os Estados Unidos, seja nos governos democratas, seja nos governos republicanos. É algo que não há um consenso dentro da sociedade, mas há uma cobrança por uma maior controle das fronteiras, até mesmo por essa fronteira do México, por onde chega um maior número de armas, maior número de drogas, para os Estados Unidos, que causa outras epidemias, né, das drogas, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, é algo crescente, e Antony Blinken, estando no México, falando com Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, tenta convencê-lo a aumentar também o controle mexicano na sua fronteira sul, para que essas pessoas que vêm da América Central, da América do Sul, não tenham tanta facilidade para fazer essas imensas caravanas até os Estados Unidos. É algo que vai ser discutido fortemente na política interna dos Estados Unidos em 2024 e durante a campanha eleitoral, já que Joe Biden e Donald Trump têm visões muito opostas em relação a isso e também tem que dar a devida resposta à sociedade em relação a isso por conta de todos os problemas adjacentes que isso pode causar. A gente vai ficar aqui acompanhando, mas realmente não será um ano fácil nas coberturas das eleições, das guerras e dos conflitos na política internacional, Carlos. Eu já faço uma previsão de ano novo para você, Lucas. Você vai trabalhar bastante. Um abraço, boa noite por aí. Até daqui a pouco. Senhores, eu, ao citar Estados Unidos, só posso lembrar de uma frase que se tornou clássica. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Há uma preocupação enorme dos Estados Unidos com toda essa movimentação. Biden terá problemas neste 2024, Fábio Piperno. Biden terá problemas neste 2024, até porque ele fez promessas da campanha passada que ele não conseguiu cumprir ainda. Então, a questão dos imigrantes, ela continua muito importante, muita gente continua tentando entrar nos Estados Unidos, há uma política de tentar prender essa gente e devolver essas pessoas aos seus países.
isso é feito às vezes de maneira muito cruel, separando famílias, mães, filhos e tal. Então, o fato é que o governo democrata, infelizmente, não conseguiu dar uma resposta adequada a essa questão. É óbvio que encontrar uma resposta adequada para esse problema é muito mais difícil, sofisticado e tal, do que simplesmente falar, puxa, eu vou construir um muro para não entrar mais ninguém aqui. Então, essa é uma medida grotesca e tal, mas que muita gente apoiou e certamente continua tendo muitos apoiadores, e uma medida que certamente muita gente do Partido Democrata torce o nariz. É óbvio que não vai, o partido como um todo, ele não vai encampar uma proposta como essa. Agora, é também uma crise que se alastra pelo mundo. A Europa agora, faz 10, 15 dias, acabou de aprovar uma série de restrições à circulação de imigrantes. Até porque a Europa recebe muitos imigrantes da Ásia e da África, principalmente agora, que está cheio de guerras por aí e tal, né? Enfim, o número de pessoas norte da África de outros países do norte da África, é claro que o fluxo de pessoas passou a ser muito maior. E é um fluxo de pessoas em muitos países indesejado. Veja, lá atrás, em 2015, naquele grande momento de crise, a questão, ela se tornou muito sensível e só não foi pior porque, naquele instante, Angela Merkel resolveu, de certa forma, fazer uma série de concessões aos imigrantes. Abraçou, enfim, a Alemanha absorveu muita gente. Mas que ainda assim foi insuficiente para dar conta do tamanho do problema, né? Agora, hoje, não tem mais a Merkel. E tem um ponto, né, sobre o quão sensível é essa situação, porque tem muita relação com o país que está enviando as pessoas, né, o país de origem dessas pessoas, mas, sobretudo, a capacidade de organização para receber essas pessoas em condições, ou seja, tem a ver também com o país de destino. A gente pode lembrar, é isso, agora, há menos de um ano, os israelenses, sim, as fronteiras fechadas para Israel, porque havia uma preocupação enorme sobre como essas pessoas estariam lá. O Brasil viveu isso na fronteira com a Venezuela. A gente até hoje não chegou numa condição sustentável para isso. Fizemos um documento Jovem Pan especial a respeito disso, mostrando tudo lá, e é um cenário absolutamente dramático. Agora, é uma questão, e aí a gente tem que concordar com o nosso piperno, um muro é uma não solução muito simplista. Eu concordo com isso, é extremamente simplista. Agora, a partir do momento que você identifica isso, uma liderança antagônica de um partido de oposição naquele momento, você tem a responsabilidade de dizer, olha, isso aqui está errado, eu vou fazer diferente, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Passa 4 anos, você não fez nada, é natural que o eleitor, ele cobre de você. Ele fala, poxa, peraí, você tacou tanta pedra em quem, pelo menos, se mostrou interessado em fazer alguma coisa e você não faz nada. Eu, quando tenho visto essas medidas de Biden agora, nesses últimos tempos, eu estou me lembrando daqueles críticos do presidente Bolsonaro que diziam, olha, o Bolsonaro errou nisso, errou naquilo, o Bolsonaro errou tanto que conseguiu até trazer o Lula de volta. Eu vou me utilizar desse joguinho para tratar para a mesma coisa relacionada ao Biden e Trump. Biden errou tanto ao longo do seu mandato, que ele vai conseguir trazer Trump de volta, mesmo com todas as dificuldades e todos os problemas que o ex-presidente tem. E para a gente fechar rapidinho, 30 segundos, Piperno, sobre a questão do financiamento para a Ucrânia. Qual que é a tua visão? Isso vai continuar sendo reduzido? Claro, a fonte vai acabar secando. Naquele primeiro momento, todo mundo era a favor, não, vamos até o fim e tal, né? Só que é um conflito que já vai durando 2 anos e isso vai exigindo investimentos, recursos e tal, de vários países e de governos que têm que dar satisfação para os seus eleitores. Naquele primeiro momento, no entusiasmo, o eleitor até compra isso. Mas depois ele fala, pô, mas será que vale a pena eu continuar pagando essa conta? Olha, o Piperno foi tão econômico que sobrou 20 segundos para você. Que maravilha. Olha, a Ucrânia, de fato, ela perdeu a guerra. Na verdade, essa ajuda dos Estados Unidos, ela é para pagar a conta, para, de alguma forma, o país se reorganizar e, de alguma forma, sair de uma minimamente austera desse contexto de guerra. Porque a Ucrânia está realmente combalida com essa guerra de quase 2 anos com a Rússia.